Qual que é a tradução em NVI, isso aí? Na ortografia já. Conectando-se. Ao Facebook Live. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Agora são 9h01 e hoje é dia 24 de março de 2021, gente. E março tá indo, hein? Mais uma semaninha. Já entramos em abril. Oi, Cê. Né? E tá indo muito rápido, né, gente? Passando muito rápido. Os dias passam muito rápido. Isso significa, queridos, que logo, logo, né, tua vitória chega, hein? Olha, posso ouvir um amém aí? Amém. Logo, logo, muito em breve, tua vitória chega. Receba isso, né? Uma palavra forte dessa logo de manhã para você, viu? Então, como temos feito todas as manhãs, né, estudado a palavra do Senhor, expondo as escrituras, tá? E aí comentamos algumas coisas, fatores importantes, a exposição das escrituras, porque elas por si só têm vida própria, né? Espírito e vida. Os comentários é onde você vai então ponderar, analisar, é onde você pode buscar também a sua interpretação, mas o mais importante é a exposição das escrituras, ok? E a tentativa de ajudar você a posicionar nelas, às vezes tempo, espaço, época, acontecimento, esse tipo de coisa. Vamos lá então. 1 Samuel capítulo 10. Diz assim: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei o meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e oferecerão a você 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Olha que tremendo isso, né, pastor? Meu Deus. Então, gente, você Muito veja forte que isso. agora trazendo em consideração o fato de que Deus queria ser o rei, mas o povo não queria que Deus fosse o rei. Não queria que Deus fosse o rei. Mas Deus então concede o rei, né, um rei humano, né, como os outros povos tinham, né, era o desejo do povo. É a democracia, né? O povo queria, Deus dá, não quer dizer que era o que Deus, né, queria, né? Deus apenas concede. Mas interessante, pastor, e aqui a gente vê o cuidado de Deus, o amor de Deus, e Deus, na verdade, tendo que mudar os planos dele por nossa causa o tempo todo. Você vê que aqui ele começa um treinamento na vida de Saul, para que Saul possa então ser um bom rei. Ele não começa um treinamento de Saul, na vida de Saul para que Saul fosse um mau rei. Não. Observe que ele já começa com o profeta ungindo, separando, que é delegando autoridade, né, recebendo uma autorização da parte de Deus divina para reinar. Agora ele fala, dá uma resposta acerca pro menino da família, tipo, olha, agora é o teu pai que tá preocupado com você, né? Já acharam jumentos, agora é o teu pai que está preocupado, mas fique tranquilo, ainda precisa você ir agora ao Carvalho de Tabor, você vai encontrar ali alguns homens, profetas, ele detalha, Samuel detalha, olha, eles vão estar profetizando, tocando liras. De repente, você veja, a Bíblia diz assim que ele nunca foi profeta, Saul. Saul talvez nunca foi nada, gente. Foi um moleque, talvez lá da tribo só. E agora, então, o profeta fala assim, aí você vai encontrar... E o Espírito do Senhor se apossará de você. Deus vai tomar você. Você vai ser cheio de Deus.
cheio do Espírito E Santo. com eles você profetizará e será um novo homem. E olha que interessante, quando você é cheio do Espírito Santo, uma das primeiras características que vem ali, você será um novo homem. O que o fato de eu ser cheio do Espírito Santo, você ser cheio do Espírito Santo, a pastora ser cheia do Espírito Santo, vai mudar na nossa vida? Sermos uma novo Alex, nova pastora André, novo você. Então você entende o porquê devemos ser cheios do Espírito Santo? Para ser novos, né? Sermos novas pessoas, novas. Né? Se é novo, gente, é diferente do que nós somos hoje. Então é isso aqui que Deus, né, está falando. Saul, né, você precisa ser diferente daquilo que você é hoje, né? Diferente deste homem que você é atual. Eu preciso que você seja um novo homem, por isso eu estou enchendo você do meu Espírito Santo, ok? Ok, vamos lá então. Vamos lá então? Vá na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e diga a você o que deve fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conheciam, viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Olha que transformação, né? Você vê que a observância vem do próprio povo. Do próprio povo. O que aconteceu com o filho de Quis? Tipo assim, ele saiu Foi buscar as possuído. jumentas. É. Ele sai atrás das jumentas, volta profetizando. Voltou possuído, menino. Né? Mas gente, foi isso aqui. Você veja o que foi que aconteceu e como aconteceu, que mudança que foi, né? O homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isto se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas. Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar do monte. Então o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: aonde vocês foram? Ele respondeu: procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. O que Samuel disse a vocês? Perguntou o tio. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá e disse a eles: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias e disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso agora apresente-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matre foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegaram aos seus ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. Então todos gritaram: viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Só um pouquinho, então. Queridos, então veja só, né, o que está acontecendo. Então a gente vê aqui um processo de admissão, Deus admitindo, né, Saul como futuro rei de Israel. Saul, gente, ele dormiu Saul e acordou rei, num troço, né, para ele completamente diferente, a ponto de que quando ele Samuel então convoca as tribos, né, para então anunciar que havia um rei, né, que eles tanto queriam, quem seria esse rei. Observe que eles vão lançando sorte, era uma prática que havia na época, né, para ir se confirmando a vontade de Deus.
e cai então sobre a tribo dele, né, sobre a família dele, e Saul, né, é escolhido, e quando vai, cadê Saul? Vira frente da tribo de Benjamim, clã por clã. A clã de Matri foi Matri. escolhido, e daí finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis, quer dizer, aí se confirma a escolha de Deus, né? Mas e daí onde está Porém, Saul, foi pastor? escolhido Saul, cadê Saul? Cadê Saul, gente? Cadê uma mão daquele que os outros davam no ombro dele, que acabou de vir profetizando, cheio de Deus? E observe Tá onde? o processo, como isso aqui, gente, ele já estava cheio do Espírito Santo, porque ele já tinha profetizado, mas ele estava com medo. Ele estava com medo de ser rei, ele estava com medo de... Porque assim, foi tudo muito novo, muito rápido na vida. As coisas aconteceram de repente. Então agora onde ele estava? No meio da bagagem, tá? Escondidinho. Escondido. Você veja que tiveram que ir buscar. O texto fala, quer ver onde está aqui? O texto fala que tiveram No versículo 22, né? Consultaram novamente, né? Já chegou e o Senhor disse, sim, ele está escondido no meio do bagagem. Quer dizer, Deus sabia que ele estava escondido. O 23, ele fala assim, ó, correram e o tiraram de lá. Ou seja, ele não veio. Não veio. Foram arrancar o menino do meio de lá. Tá, gente? Então, por que eu tô falando isso aqui? Para você ver como assim, ele estava pronto para ser rei? Não, né? Mas ele já tinha uma coisa que seria imprescindível, que era o fato dele ser cheio do Espírito Santo. Já tinha sabedoria? Já estava com sabedoria do Espírito, por quê? Observe que quando o tio dele pergunta para ele, ele já não conta tudo, ele não fala sobre o reino, ele fala da jumenta, ele fala do Samuel. Você é um novo rei, que não, ele guarda isso. Não, ele guardou para ele. Ele guardou, então isso já foi um sinal de sabedoria. Sabedoria. Então já estava acontecendo algumas coisas ali, ok? Samuel ainda estava bem ressentido, bastante, porque você vê que antes dele chamar as tribos, ele volta a falar, vocês não aceitaram a Deus, vocês não quiseram a Deus, vocês, né, quiseram um rei de fora, né, então estamos aqui para reunir vocês, para então declarar quem que vai ser o rei, tá? Então, ele fala isso no verso 19, né? Mas vocês agora rejeitaram a Deus, que o salva, fala lá do Egito, enfim, né, ele vai... Então você vê assim que ele está bem magoado ainda, né? Com o povo, mas... E solta, né? Então, perdoe às vezes quem solta, às vezes alguma mágoa. Outro, você vê que até Samuel soltava uma mágoazinha de vez em quando, né? Mas ainda que era uma mágoa né, que trazia uma verdade junto dela, mas não deixava de ser uma mágoa, tá? Então, agora é chamado para frente, tá? Ressalta algumas características desse menino. Aparentemente é um rapaz alto, imponente, né? Tinha realmente que não um há perfil. Ninguém como ele no meio do povo. Isso. E daí ali todos concordam dizendo viva o rei. Que é essa escolha, né? E muito importante que o 25 agora, que Samuel expõe as leis do reino, né? Expõe as leis. É muito importante. Samuel aqui, antes de passar o bastão, a coroa... Vamos expor as leis do reino. Deixa eu lembrar no reino vocês. Existem leis. Leis. Né? Ele escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Agora veja bem, ele expôs e ele escreveu num livro. Para que você escreve um livro? Para que possa ser consultado. Fique registrado. Registrado. Esqueceu? Vai lá. Documentado. Volta lá. Né? Veja lá. Entende? Né? E pôs perante o Senhor. E ele termina dizendo, Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros cujo coração Deus tinha tocado. Ali ele já foi com o exército, né? Alguns vadios, porém, disseram, como esse homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhes trouxeram presente algum. Mas Saul ficou calado. Outro sinal de sabedoria. Sabedoria. Porque ali ele já tinha um exército de acompanhar. Ele podia pegar aqueles vadios, mandar já matar, prender e tal. Aí ele fica calado. Quer dizer, alguns guerreiros cujo coração Deus tinha tocado o acompanharam. Agora, quem foi aqueles que não reconheceram? Vadios. E o que ele faz como rei? Nada. E é interessante que um sinal de reconhecimento da autoridade são presentes. Né? O que aqui diz, né? Alguns vadios, porém, disseram, como esse homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. Mas Saul ficou calado. Aqui, reconhecimento de autoridade, pastor. Reconhecimento de autoridade. Você se levanta como um guerreiro para proteger o seu rei, né? Dando a sua própria vida, né? Deixando os seus para ir cuidar, para ser um guerreiro, né? Ou leva um presente, leva, né? No sentido assim, te reconheço como autoridade sobre a minha vida. Pontos de sabedoria aqui em Saul, tá? Ele, mediante a afronta daqueles vadios, porque eles, né? Quando o termo fala vadios, irmãos, fala de homens
que não tinham muito propósito, respeito, nem, né? Ele não toma atitude nenhuma, que até para isso tem o tempo certo. Você vai ver amanhã, depois, você vai ver que esses vadios vão voltar para a história e vai ver o que vai acontecer com eles. Tá? Então, assim, Tudo no seu tempo tudo certo. no seu tempo certo. Tá? Outras, a gente vê o quê? Ele não aceitou a afronta, ele não aceitou, né? Porque isso aqui foi uma ofensa. Tá? Então é importante a gente também começar a aprender a ter sabedoria do que fazer com as ofensas. Às vezes a gente também hoje vive num tempo onde a gente já quer logo retrucar, né? A gente já quer logo, a gente é ofendido, a gente já quer, né? Aquela coisa assim, fala o que quer, ouve o que não quer. Calma, gente, calma. Você é representante do rei. Você tem que ter sabedoria. Eu sou representante do rei, também tem que ser sabedoria, né? Às vezes eu fico triste comigo quando eu não tenho sabedoria. Tem que ter sabedoria. Espera o tempo certo, espera a hora certa. Espera que o próprio Deus vai tomar as tuas dores, tá bom? É isso aí, gente. Capítulo 10 foi. Né? É isso, né? Deixe que o Espírito Santo do Senhor se aposse de você para que você seja uma nova pessoa. Tá aí o segredo disso. Isso aí. Né? E amanhã, capítulo 11, você vai ver que ele começa então já a combater algumas cidades, alguns povos, ele já começa a liderar em algumas guerras, Saul, e Deus já começa... A palavra do Senhor diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Tá? Como reis e sacerdotes que somos aqui na terra. Vamos pedir que Deus nos dê a sabedoria necessária para conduzir essas coisas. Uma vez que você sabe que é rei e sacerdote aqui na terra, então você sabe quem você é. Né? Então você fica livre de ofensas, porque você sabe quem você é. Pode ter os vadios, né? Que o vadio sempre vão existir, sempre. Mas não muda a posição do rei. O rei vai continuar sendo rei. Você deve saber disso e saber se posicionar. Reis e sacerdotes nesse tempo. Amém? Tá, ok? Você é um eleito do Deus Senhor. Um grande abraço para vocês. Vamos aqui dar um oizinho rapidinho aqui para todos vocês. A Regina, o João Renirma Maria, a Tânia Ferreira Lima, Babi, Marcelo Milão Neotti, Josiane Cristina, Regina Almeida, Marlene, Cris Gomes, Ana Paula Ferreira, Ruth Zimanski, o Pôncio. Ô Pôncio, paz, querido, tudo bem? Deus abençoe, Daniela e Cristine. Deus abençoe todos vocês, Miriam Araújo, todos vocês, Ronald Tummel, Eli Silva, Deise Porcel, Vera Kramer, Marlene Fink Souza, Josiane Cristina. Você que perdeu o de ontem, né, das jumentas, dá uma olhadinha no YouTube, tá lá, tá bom? Isso aí. Assista lá, acompanhe com a gente. Todos os dias um capítulo da Bíblia. Gente, essa história é muito...